Fala galera vascaína, trazendo mais um vídeo pra gente repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão atualizadas de hoje. Vamos trazer aí novidades, né, do Vascão que tá esperando aí seu adversário, né, para o playoff na Copa Sul-Americana. E também tem um adversário da Copa do Brasil, a gente vai trazer o dia do sorteio. Vamos trazer novidades também em relação a reforços. O Vasco ali, né, que a FIFA tirou o transfer ban, então o Vasco pode contratar. Fica até o final do vídeo para saber todas as últimas notícias do Vasco atualizadas. E bora lá, se você não é inscrito, bora se inscrever aqui no canal. Aqui é de vascaíno para vascaíno sempre. Eu conto com a sua ajuda, a sua inscrição é muito importante pra gente. E o seu joinha, o seu like também ajuda esse vídeo a chegar a mais torcedor vascaíno. Bora lá deixar o seu joinha para dar aquela fortalecida, beleza? Então bora começar com a notícia de hoje. Já trazer aí a entrevista polêmica que o Souza deu, né, aí no SBT Esportes. Vou trazer aqui para o torcedor vascaíno. Repercutiu bastante, galera. Repercutiu bastante essa entrevista do Souza e a gente vai acompanhar aqui agora ele falando sobre o Felipe. O Felipe é querido pelos jogadores do Vasco? Diz aí, Souza. Foi o Felipe que te dispensou? Felipe? Não sei se foi o Felipe que me dispensou. Eu acho que também, juntamente com a galera da direção. E, portanto, quando o Diniz veio falar comigo pela primeira vez que a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, falou, eu não vou falar pessoalmente, falou, ó, quando eu cheguei, infelizmente, a decisão já estava tomada. Então, desculpa, não, sem problema nenhum. Então, eu acho que o Pedrinho tem uma ótima intenção de ajudar o Vasco, eu creio que vai ajudar, eu torço para que ajude, é vascaíno pra caramba também. E eu acho que errou como todos. E o Felipe é um cara querido dentro do Vasco? Rapaz... Presta atenção, galera, presta atenção agora, hein? Complicado essa situação. Eu não tenho nada contra ele, né? Mas se eu disser que ele é um cara querido, eu tô mentindo. E eu sei que isso é um pouco forte falar, mas não é um cara querido por todos. Mas é a forma dele de ser. Sempre foi assim, é um cara que tem uma personalidade forte. Pô, de quem foi o zagueiro lá? O Capasso. O Capasso. Pô, ele falou na coletiva. Sou mal. Aquilo ali realmente não é nem por isso. Sou mal pra caramba a declaração dele, da mesma forma que eu acho que ele tinha algo contra o Capasso, pelo Capasso não ter saído, uma oportunidade que teve de sair, e aí é uma acomodação do atleta também, de que ele poder jogar em clubes que apareceram e não querer jogar, querer ficar vivendo no Rio, ganhando um salário. Então rolou esse estresse, só que eu acho que na posição que ele estava ali, de forma nenhuma ele poderia expor o atleta, que é um ativo do clube, né? Se você acabando falando da forma que ele falou, você expõe ainda mais o atleta ao ridículo, e quem vai querer um atleta que o próprio diretor fala, ele é ruim, ele é fraco, eu não gosto dele. Realmente, Souza jogando no ventilador, o que grande parte da torcida do Vasco já esperava, né? Felipe é um cara asqueroso, né? Dá pra ver ali, primeiro foi na eleição do Vasco, né, ele brigando lá do lado do Pedrinho, né, defendendo com unhas e garras aí, porque ele sabia que se ele entrasse dentro do Vasco, ele ia ganhar um cargo alto, né, ia ficar debaixo ali do ar-condicionado na sua salinha, bem de boa, né. Cadê a pressão pro Felipe ser mandado embora? Não teve da torcida, né, porque foi mandado embora quem não contratava dentro do Vasco. Marcelo Santana, sobrou pro mais fraco. Lembra daquele ditado que a corda sempre rebenta pro lado do mais fraco? Então, o mais fraco, Marcelo Santana, vazou, né? Mandaram ele embora. Também é outro incompetente que o Pedrinho trouxe aí pra servir como capacho, né? E aí foi mandado embora. E o Felipe? Hein, Pedrinho? O Felipe até agora tá dentro do Vasco. Jogadores, como o Souza disse, Souza que estava lá dentro acompanhando dia a dia. O jogador, ex-jogador do Vasco, que estava lá dentro participando do dia a dia, disse que o Felipe não é querido pelos jogadores, com as palavras que ele disse ali bem claras aí para o torcedor vascaíno. O Felipe não é bem visto pelo torcedor vascaíno. Pelo torcedor não, pelos jogadores do Vasco, pelo torcedor também. Eu particularmente não gosto do Felipe. Nem do trabalho que ele fez como treinador, né, em outros clubes, nem do trabalho dele, né, que ele tá aí dentro do Vasco, que pra mim não tá fazendo nada, né? E pra mim, cara, o Felipe deveria ter sido mandado embora. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno que tá me acompanhando agora e viu o que o Souza falou. Bora deixar o seu comentário, o que você acha aí? Manda o Felipe meter o pé,
né? Já era pra ter mandado o Felipe meter o pé. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês no comentário do vídeo, que é muito importante a participação de vocês. Sem vocês deixar comentário não adianta, aí não tem como eu responder ninguém. Então bora lá usar o nosso comentário para deixar sua opinião. Para mim também o Felipe é um cara asqueroso, né, e nojento depois do que ele fez ali com o Capasso, né, pegou muito mal entre os jogadores do Vasco e também para a torcida do Vasco. Agora eu vou trazer aqui Fernando Diniz, galera. Entrevista, será que ele vai trazer jogadores da base o elenco principal do Vasco? É uma grande cobrança, né? Eu sempre falo aqui, o Vasco tem que usar os jogadores da base, principalmente jogadores que estão se destacando lá, como o GB, o Juninho, que é um moleque que quebra a linha, um moleque muito rápido, né? Avelar, entre outros jogadores da base do Vasco que pode ser implementados aí, né? Pode ser utilizados no elenco do Vasco principal. Em vez de ficar dando chance ali para Alex Teixeira, né, para Lloyd, entre outros jogadores que estão encostados lá no Vasco, cara, chama a molecada da base e coloca aí, dá oportunidade para a molequeira da base. Vamos ver o que o Diniz falou na entrevista coletiva, né, que ele foi perguntado sobre a garotada da base e ele respondeu isso aqui para o torcedor vascaíno. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu tô falando que eu tô olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Tudo bem, Diniz, mas outros clubes aí usam muita base, né? Todos os clubes praticamente usam muita base. Só o Vasco ali que fica com essa palhaçada. Ah, vai queimar o jogador, né? Ah, é muito novo ainda, pode queimar o cara. Para com isso, cara. Dá oportunidade pra molequeira. Coloca os moleques lá pra jogar, entendeu? Cara, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião da galera aí. Bora ver o que o Diniz falou ali. Aí vocês vão me questionar, creio que as entrevistas coletivas passadas, gostaram do Garré, de outros jogadores que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco desde que eu cheguei aqui, do que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza, amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar o jogador de lá, eu hoje pegar o jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, tá bom? Tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Que tentaram vender ele e não conseguiram, né? Por isso que o GB saiu. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo. Porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade. Qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui, não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Obrigado. Então o Diniz tem olhado para a base sim, galera. Tem olhado para a base e tem gostado do que ele viu, né? Então, a última entrevista coletiva aí, né, do Vasco, o Diniz deixou bem claro que tá sim olhando para a base e que vai dar oportunidade para molequeira. Como ele disse, né? Vou trazer, né, se eu posso colocar ele no devo colocar ele no time 4, 5, vai colocar, né? Então o Diniz sempre usou a base, igual ele disse aí, né? O histórico dele sempre foi usar garotada da base, então esperamos aí em breve que garotos da base do Vasco ganhem a oportunidade com o treinador Fernando Diniz. Use o espaço no nosso comentário e deixa aí qual garoto da base, na sua opinião,
ganharia oportunidade nesse elenco principal do Vasco? Bora lá usar o espaço no nosso comentário e deixa aí a sua opinião. VP jurídico do Vasco falou aí sobre o rompimento com a 777. Bora deixar um trecho aí, né? Claro, os créditos vai para o Expresso 1923. A gente vai colocar um trecho aí para a gente acompanhar, né, essa vitória importante do Vasco aí, né, na justiça contra a 7-1. Entendeu o que estava acontecendo e pedindo garantias, né? Não foi da noite para o dia, vamos tirar a 777 da gestão do futebol da SAF. Exatamente, Danilo. Eu acho que até essa decisão de hoje, ela é importante, porque, mais uma vez, o pessoal lá, os leões do Twitter, gostam de falar golpe, golpe, golpe. Assim, hoje o Tribunal de Justiça, por 3-0, não teve divergência nenhuma, confirmou a decisão. Então, isso para mim derruba essa história de golpe. Assim. Você está me acusando de golpe, você está falando que eu fiz um golpe com aval do judiciário, Exato. uma acusação gravíssima, né? Para começar. Então, essa história não se sustenta. E essa discussão, a gente já entrou com essa intenção, isso é mentira, isso é mentira. Obviamente que quando a gente estava ali para assumir, já tinha muita notícia. A 777 sempre foi um personagem obscuro. E já existiam ali notícias dizendo que, olha, tá devendo bilhão, não é bem assim. Então, assim, a gente entra com o alerta ligado. Isso é fato, tá? E como você bem mencionou, a gente tentou ter interação com eles, tá? Primeiro de forma virtual, e na primeira interação o Josh faltou. Acho que até já falei isso em algum... Eu falo tanto que eu esqueci. Mas a gente ficou ali 15 minutos aguardando ele entrar, e não entrava, o pessoal ficou sem graça, ele teve uma consulta médica, e infelizmente não vai comparecer, e a reunião não aconteceu, tá? Porque ele era o presidente do Conselho de Administração. Porra, o cara falta na primeira, então assim, não teve reunião. E aí a gente tentava alguns contatos, aí até que eles vieram pro Brasil, aí veio o Josh, veio um alemão, que eu esqueci o nome, e veio um colombiano, que eu também esqueci o nome. Nicolas Maia? Isso, o alemão. Mas era o cara que mandava no futebol ali, tudo passava por ele. É o Don Dransfield? Eu acho que é ele. O cara que, de fato, mandava e desmandava no futebol, demitia, isso ele fazia tudo. E aí a gente tem uma reunião presencial com eles que foi, assim, absolutamente surreal, tá? Teve momentos, assim, sentamos assim na mesa, né? Eles de um lado, a gente do outro, aí eu sentei até de frente pro Josh. E aí começou a reunião, o Pedrinho passou um sabão dele, pô, na boa, mas cobrou, porra, por que vocês não estão aqui? Por que vocês não assistem jogos? Vocês nunca pisaram no Brasil? Porra, eu quero vocês aqui perto. Pô, se vocês têm 70%, vem pra cá. Porra, eu vou dar assistência pra vocês. Pô, mas tem que ir, tem que comparecer, tem que botar a cara. E aí, deu essa cobrada neles, e aí o Josh tava sentado aqui e ficava assim, no celular, assim, não dando a mínima pra reunião. O alemão, em silêncio absoluto, ele entrou e saiu da reunião em silêncio, e o colombiano, nervoso, porra, gesticulando, tremendo. Então, assim, a reunião começou assim... Foi quase um monólogo. E aí, estávamos discutindo, aí chegamos no assunto sensível da garantia, e o Josh estava na minha frente, no celular, de boné, o tempo todo no celular. E aí, acho que fui eu que indaguei, eu falei, Josh, agora vamos falar sobre a garantia, porque, assim, o que a gente está vendo é uma situação bastante delicada de vocês lá fora. A gente está em maio, não, a gente estava em fevereiro. O aporte é em setembro, a gente está naturalmente preocupado, se você vai ter fôlego ou não para cumprir. Aí ele falou, não, isso aí é tudo especulação. Aí ele saiu do celular e falou, não, especulação, meus concorrentes têm inveja de mim, eu estou crescendo muito rápido, então eles estão fomentando isso na imprensa para me derrubar, então assim, fica tranquilo. Eu falei, não estou tranquilo. A gente veio aqui, na maior boa fé, de forma transparente, pedir uma garantia, o que é absolutamente normal. Sim. Tá? Porque vamos lá, o contrato, e a minha opinião é que essa é uma das falhas do contrato, não existe uma garantia financeira, não há previsão de garantia financeira, não existe, não tem uma carta de fiança, não tem nada. Então, eu preciso que você me mostre que você tem capacidade para honrar isso. Eu falei, não preciso mostrar nada para você, e se por acaso eu não pagar, você fica com as ações aí, eu vou embora, você fica com as... Aí eu falei, olha, não é assim que funciona, porque assim, eu não quero ação, eu quero que você coloque dinheiro na empresa. Não, mas aí não vou mostrar nada. Aí ele falou, olha, porra, se você não vai mostrar nada, a situação vai ficar meio, assim, eu vou acabar sendo obrigado a exigir essa garantia. Aí ele usou um termo, mas traduzindo, não, eu sou menino grande, sou garoto grande, sei brigar. Se precisar brigar, eu brigo, vai ser mais uma briga na minha vida. Eu falei, beleza, boa tarde, foi um prazer te conhecer. E aí começa literalmente um embrólio. Mas assim, da nossa parte, e eu sou testemunha, assim, tentamos de todas as formas conversar, aproximar, assim, mas não foi possível, não foi possível. Hoje, né, porque o mundo foi andando, sim, hoje eu tenho certeza que ali na minha frente ele sabia que ele não ia aportar. Sim. Eu acho que ele estava na expectativa de arrumar um comprador rápido ali para se desfazer, porque ele não teria capacidade de honrar, porque a gente também depois descobriu que ele já estava apertado ali com a questão da ECAP, a torneira já tinha fechado para ele. Sim. Tá? Então assim, ele sabia disso tudo e só negou essas informações da gente naquela reunião. Tá? E eu quero saber aonde está o responsável que passou o Vasco para essa empresa, que saíram do Vasco tranquilo pela porta da frente. Então bem de boa, né, tomando bem o vinhozinho, de boa em casa, né, viu a desgraça, tá vendo, né, a desgraça do Vasco financeiramente e não acontece nada com eles.
né? Tão bem de boa. Cadê, né? Ali estava dentro do Vasco, o Pedrinho falou em relação ali, né, a uma investigação que estava acontecendo, que ia punir os responsáveis por ter passado o Vasco para essa empresa 71 caloteira, mas até hoje nada saiu do papel. Né? Até hoje parou, não tem mais notícia sobre a investigação que está acontecendo dentro do Vasco para indicar, né, para o torcedor quem foi os culpados. Quem é o dono da 777 Carioca do Rio de Janeiro? Ninguém está sabendo de nada. A investigação parou. Será que parou por quê? É isso que a gente faz a pergunta para o presidente do clube. Por isso que eu falo, bora deixar o like aí para esse vídeo alcançar muitos torcedores do Vasco. É muito importante para o torcedor vascaíno saber, né? O Vasco foi entregue na mão dessa empresa caloteira, né? Que a gente viu aí que afundou o Vasco financeiramente, ia afundar ainda mais, né, e acabar de falir o Vasco, e aí ficou por isso mesmo, as pessoas principais responsáveis não pagaram ainda por isso. Então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, né, mas estamos esperando sentado até hoje. Empresário de Diniz, Bertolucci, ajudará o Vasco a buscar reforços no mercado da bola, galera. Vou trazer aqui alguns nomes de jogadores que estão aí na lista, né, de contratações, como vocês estão vendo aí, ó. Lucas, zagueiro, Gabriel Noga, zagueiro aí também, Gabriel Pirani, meia de campo, Giovani, meia, Renier, né, meia, camisa 10 que pode estar chegando aí, Elinho, esse Renier aí, aquele que jogou no Flamengo, né? Tava no Real Madrid emprestou ele pro Granada e ele vai voltar. Vou trazer notícias aqui, informação dele. Pedrinho, atacante aí do Shakhtar Donetsk, Felipe Augusto, Bissoli, né? E Lincoln, atacante do Atlético Clube do Minas Gerais. Então esses jogadores estão na lista aí que são, né? Jogadores que têm parceria com esse jogador, empresário, né? Desse Bertolucci, e o Vasco pode aí contratar algum desses jogadores. Vamos esperar para ver o que vai acontecer em relação a contratações e daqui a pouco eu vou trazer um jogador que pode estar fechando com o Vasco, beleza? Sorteio da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? O Vasco vai conhecer o seu adversário da Copa do Brasil no dia 2, né, do 6 às 15h30, né? E o sorteio das oitavas também, né, que vai acontecer ali. O Vasco está esperando aí, né, o seu adversário, para conhecer seu adversário, pode ser até o Fortaleza, tem alguns ali de adversários que eu não trouxe aqui para o torcedor, mas a galera já tá ligado quem é ali, os possíveis adversários do Vasco nesse playoff da Copa Sul-Americana. Vamos esperar para ver quem vai ser o confronto do Vasco aí também na Copa do Brasil, beleza? Então, Renier pode pintar aí com a camisa do Vasco, como eu disse, é um jogador novo ainda, né? Tem 23 anos, tá aí emprestado para um time espanhol, na Granada, da segunda divisão, tem contrato até 30/6/2025, ou seja, pode chegar no Vasco no meio do ano, né? Pode estar assinando aí um pré-contrato, pode estar chegando para vestir a camisa do Vasco. É um bom meio de campo, né? É um jogador que está precisando aí voltar, né? Jogar um bom futebol, e o futebol brasileiro com certeza seria bem chegado aí para ele. Com certeza no Vasco ganharia a titularidade absoluta, jogando um pouco de futebol, que eu tenho certeza que ele joga muito melhor que muitos jogadores que vestem a camisa do Vasco, principalmente o Vasco precisando, né, de um jogador rápido na ponta como esse jogador aí, né, o Renier, que pode pintar aí com a camisa do Vascão. O que vocês acham aí em relação à contratação desse jogador? Né? Bora usar o espaço do nosso comentário, deixar sua opinião. Ele pode jogar pela ponta, pode ser aquele camisa 10, então o torcedor está na expectativa, né, de contratações. Esperamos aí que não venha refúgio, né, que possa usar o mercado agora no meio do ano para trazer reforços e não refúgios, ou só mais um do que aqueles que estão lá. Beleza, galera? Então cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo a sua presença até aqui. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus. Galera, até breve. Em breve a gente se encontra com mais notícias do Vascão para vocês, torcedor vascaíno. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.